Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos iniciar a leitura do segundo livro dos Macabeus. Os 15 capítulos que tem começam agora e se você está comigo, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e no final do vídeo, por favor, faça um bom comentário aí, tá bom? Preste atenção na leitura. Vamos lá, o primeiro capítulo do segundo livro dos Macabeus. Primeira parte, comunicação entre as comunidades. Capítulo 1, convite à solidariedade. Aos irmãos judeus que estão no Egito, saudações. Os irmãos judeus que moram em Jerusalém e na Judéia desejam paz e prosperidade. Deus conceda suas graças a vocês e se lembre da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar a sua vontade, coração generoso e espírito decidido. Que lhes abra o coração para a sua lei e seus mandamentos e lhes conceda a paz. Que ele escute suas orações, se reconcilie com vocês e não os abandone no tempo da desgraça. Nós estamos rezando por vocês aqui e agora. Durante o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, judeus, tínhamos escrito a vocês o seguinte: no meio da grande tribulação que caiu sobre nós, nesses anos em que Jazão e seus companheiros traíram a Terra Santa e o reino, quando incendiaram o portal do templo e mataram inocentes, nós oramos ao Senhor e ele nos ouviu. Então oferecemos um sacrifício e uma oblação de flor de farinha, acendemos as lâmpadas e apresentamos os pães. Portanto, celebrem a festa das tendas do mês do Casleu, ano 188. Unidos no culto e na tradição. Os judeus que moram em Jerusalém e na Judéia, o Conselho dos Anciãos e Judas, para Aristóbulo, mestre do rei Ptolomeu e membro da família dos sacerdotes ungidos, e também para todos os judeus que vivem no Egito, saudações e prosperidade. Libertados por Deus dos maiores perigos, nós agradecemos muito a Ele como a alguém que lutou junto conosco contra o rei, pois Deus expulsou os que haviam entrincheirado contra a cidade santa. De fato, o chefe deles foi para a Pérsia, acompanhado de um exército que parecia invencível, mas que acabou destroçado no templo de Nanéia, através de uma cilada armada pelos sacerdotes da deusa. Antíoco foi para esse lugar junto com os amigos que o acompanhavam, pretendendo casar-se com a deusa, a fim de pegar as grandes riquezas que havia nesse lugar a título de dote. Os sacerdotes do templo de Nanéia lhe mostraram as riquezas e ele entrou no recinto sagrado, com alguns poucos companheiros. Logo que Antíoco entrou, os sacerdotes fecharam o templo, abriram a porta secreta do forro e mataram o rei a pedradas. Esquartejaram o rei e jogaram a cabeça dele para que os que estavam do lado de fora. Por tudo isso, bendito seja o nosso Deus, que entregou esses ímpios à morte. Estando para celebrar a purificação do templo, no dia 25 de Casleu, achamos que seria bom comunicar-lhes isso, para que vocês também a comemorem de maneira semelhante à festa das tendas e à festa do fogo, que apareceu quando Neemias ofereceu os sacrifícios depois da reconstrução do templo e do altar. De fato, quando os nossos antepassados foram levados para a Pérsia, alguns sacerdotes piedosos pegaram fogo do altar e secretamente o esconderam num poço secreto. Deixaram a coisa tão segura que ninguém ficou sabendo onde era esse lugar. Passados muitos anos, quando Deus achou conveniente, Neemias, o enviado do rei da Pérsia, mandou os descendentes dos sacerdotes procurar o fogo que tinham escondido. Segundo nos contam, eles não encontraram o fogo, mas somente um líquido grosso. Neemias mandou que tirassem e trouxessem o tal líquido.
Depois de colocarem em cima do altar tudo o que fazia parte do sacrifício, Neemias ordenou aos sacerdotes que molhassem com esse líquido a lenha e tudo o que estava em cima. Feito isso e passado algum tempo, o sol, até então encoberto pelas nuvens, começou a brilhar e um fogo forte logo se acendeu, de tal maneira que todos ficaram admirados. Enquanto o sacrifício era queimado, os sacerdotes rezavam com todo o povo presente. Jonatas entoava e todos os outros respondiam junto com Neemias. A oração era assim: Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, terrível, forte, justo, misericordioso, único Rei, único bom, único generoso, único justo, todo-poderoso e eterno, Tu que salvas Israel de todo o mal, Tu que tornaste escolhidos os nossos antepassados e os santificaste, aceita o sacrifício em favor de todo o Teu povo Israel. Guarda e santifica a Tua herança, reúne os nossos dispersos, liberta os que são escravos no meio das nações. Olha para os que são marginalizados e desprezados. Assim as outras nações ficarão sabendo que Tu és o nosso Deus. Castiga aqueles que nos oprimem, que nos humilham com soberba. Planta o Teu povo em Teu lugar santo, conforme disse Moisés. Enquanto isso, os sacerdotes entoavam os hinos. Logo que o sacrifício foi consumado, Neemias mandou jogar o resto do líquido em cima de grandes pedras. Feito isso, brilhou uma chama que logo se apagou, enquanto o fogo sobre o altar continuava aceso. Logo que o fato se tornou conhecido, contaram ao rei dos persas que, no lugar onde os sacerdotes exilados tinham escondido o fogo, aparecera uma água, com a qual os companheiros de Neemias purificaram as oferendas do sacrifício. Confirmado o fato, o rei mandou cercar o lugar e declarou sagrado. Daí se tiravam muitos lucros, que eram repartidos entre os favorecidos do rei. Os companheiros de Neemias deram então a esse líquido o nome de Neftar, que significa purificação. Muitos, porém, o chamam de Nafta. Capítulo 2. Nos documentos se lê que o profeta Jeremias mandou que os deportados levassem o fogo, conforme foi explicado acima. Dando-lhes a lei, Jeremias mandou que não esquecessem os mandamentos do Senhor, nem deixassem o próprio pensamento se desviar, ao verem as imagens de ouro ou de prata, ou seus enfeites. Dizendo muitas coisas desse tipo, recomendou que não afastassem do coração a lei. Nesse documento também se encontra que o profeta, avisado por oráculo, mandou que a tenda e a arca o acompanhassem, quando ele foi à montanha, sobre a qual Moisés subiu para contemplar a herança de Deus. Ao chegar, Jeremias encontrou uma espécie de gruta, onde colocou a tenda, a arca e o altar do incenso. Em seguida, tapou a entrada. Mais tarde, alguns dos que tinham acompanhado Jeremias foram até aí para indicar o caminho, mas não conseguiram encontrar a gruta. Quando soube, Jeremias repreendeu-os, dizendo: o lugar ficará desconhecido, até que Deus se mostre misericordioso e reúna novamente toda a comunidade do povo. Então o Senhor mostrará esses objetos. A glória do Senhor e a nuvem também vão aparecer, como apareceram no tempo de Moisés e quando Salomão pediu que Deus santificasse grandiosamente o lugar. Contava-se que Salomão, com toda a sua sabedoria, ofereceu o sacrifício de consagração e inauguração do templo, da mesma forma que Moisés rezou ao Senhor e desceu um fogo do céu para queimar o sacrifício. Assim também Salomão rezou, e o fogo desceu do alto e queimou os holocaustos. Moisés disse também: o sacrifício oferecido pelo pecado foi devorado pelo fogo, porque não foi comido. Da mesma forma, também Salomão ofereceu os 8 dias de festa. Além dessas coisas, também se conta aos escritos e memórias de Neemias como ele fundou uma biblioteca e reuniu os anais dos reis e os escritos dos profetas de Davi,
e também as cartas dos reis sobre as oferendas consagradas. Também Judas reuniu os escritos, que estavam espalhados por causa da guerra que sofremos. Agora está tudo conosco. Se precisarem de alguma coisa, mandem alguém buscar. Nós estamos escrevendo a vocês, porque queremos celebrar a purificação do templo. Vocês farão bem se celebrarem esses dias. Deus é quem salva todo o seu povo e dá a todos a herança, o reino, o sacerdote e a santificação, como ele mesmo prometeu através da lei. Por isso, esperamos que Deus em breve tenha misericórdia de nós e nos reúna, de todas as partes da terra, no lugar santo. Ele nos livrou dos maiores males e purificou o lugar santo. Segunda parte, aviso ao leitor. Vou falar sobre o que aconteceu com Judas Macabeu e seus irmãos, sobre a purificação do templo grandioso e a consagração do altar. Falarei também das guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupátor. Contarei as aparições celestes que tiveram aqueles que corajosamente realizaram as maiores proezas em favor do judaísmo. Eles eram poucos, no entanto, conseguiram recuperar o país inteiro. Perseguiram multidões de inimigos violentos, retomaram o templo, que é famoso no mundo inteiro, libertaram a cidade de Jerusalém e colocaram novamente em vigor as leis que estavam sendo abolidas. É que o Senhor, com toda a consideração, foi muito misericordioso para com eles. Tudo isso é contado por Jasão de Cirene em 5 livros, mas nós tentaremos resumir tudo num livro só. São muitos os números e também a matéria é muito vasta. Por isso, quem deseja embrenhar-se numa narrativa desses fatos encontra dificuldades. Nossa preocupação foi proporcionar prazer aos que buscam leitura agradável, facilitar o trabalho aos que a querem guardar na memória e trazer, enfim, algum proveito para todos os que tiveram esta obra em mãos. A nós, porém, que nos dedicamos ao sacrifício de fazer este resumo, o trabalho não foi leve. Ao contrário, custou suores e noites em claro. Não é fácil preparar um banquete. Quem o faz procura agradar a todos. Assim também foi com prazer que nos dedicamos a essa tarefa, esperando o reconhecimento de grande número de pessoas. Para o historiador deixamos julgamentos sobre cada pormenor. Nós nos demos a esse trabalho buscando seguir as normas de resumo. É como o construtor de casa nova, que zela pelo conjunto da estrutura enquanto o encarregado de pintura e dos arremates procura cuidar do material certo para o acabamento. É esse, penso eu, o nosso caso. Aprofundar e percorrer os fatos, discutindo os pormenores de cada parte, é coisa própria do historiador. Quem faz resumo tem o direito de procurar a síntese de tudo o que se conta, deixando de lado o desenvolvimento de cada fato. Agora, pois, vamos dar início à nossa narrativa, só juntando o seguinte ao que já foi dito. Seria tolice a gente se prolongar em considerações sobre a narrativa e depois resumir a própria narrativa. Muito bem, um preparo aí do que vai ser aqui o segundo livro dos Macabeus, tá? Eu gosto de explicar um pouquinho sobre os livros. O segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro, tá? Então fique ligado aí, fique esperto na leitura que você vai se surpreender com as coisas que serão lidas aqui. A gente se vê amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e